O Jornal Cidade Notícias está de volta e hoje eu recebo mais uma vez aqui em nossos estúdios a advogada previdenciarista Marcela França. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez aos nossos estúdios. Obrigada, Fábio. É uma alegria estar aqui novamente. Agradecer a toda a equipe do Jornal da TV Cidade e também o pessoal que nos assistir em casa. O nosso tema de hoje são os 7 benefícios do auxílio acidente. Para a gente começar, doutora, do que se trata o auxílio acidente? Você já tinha ouvido falar do auxílio acidente? Não, não tinha. Então, o auxílio acidente é um benefício concedido para as pessoas que têm uma redução na sua capacidade laboral, mas que podem continuar trabalhando. Esse auxílio ele é novo porque eu nunca ouvi falar, né? A gente muito se pouco vê, até mesmo nas redes sociais, na internet, sobre esse assunto. Ele é novo ou não? Ele não é novo, ele é um benefício antigo, mas ele dificilmente é indicado pelo INSS. No decorrer da entrevista eu vou explicar uma das razões. A incapacidade parcial, doutora, precisa ser decorrente de um acidente? Esse é um dos pontos muito interessantes também. Não precisa ser oriunda de um acidente, mas normalmente é de um acidente de qualquer natureza. Mas pode ser um acidente de trânsito, pode ser um acidente de trabalho, algo que acontece muito também, e pode ser em decorrência de um problema de saúde. Um exemplo clássico é de um pedreiro que desenvolve epilepsia. Ele consegue subir alturas? Ele não consegue subir alturas porque tem vertigem, mas ele pode continuar trabalhando. Se ele trabalhar de carteira assinada, ele pode vir a ter direito ao auxílio acidente. Agora, uma incapacidade parcial mínima dá direito a esse auxílio acidente ou não? Então, o STJ já pacificou essa matéria. Sendo mínima ou não, o direito ao auxílio acidente, ele existe. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um médico que ele tem perda parcial dos movimentos de uma das mãos, ele pode ter direito? Pode, porque ele tem capaz de exercer a função de médico? Tem, ainda continua, né? Pode continuar sendo Sim. médico, né? Uma doceira, uma salgadeira que perde um dedo, 2 dedos, ela deixa de ter a capacidade laboral dela? Continua com parcial, mas continua conseguindo trabalhar. Então, ela pode continuar trabalhando e recebendo esse benefício. A mesma coisa, um maquinista de trem, né? O que acontece? Ele tem perda parcial do movimento da perna ou perde parte do membro. Não aposenta por invalidez, porque a legislação não permite, é muito difícil, mas a gente vai falar sobre isso também, mas ele tem direito a continuar trabalhando e recebendo o auxílio acidente. Agora, o auxílio acidente pode aumentar o valor da aposentadoria futura ou não, doutora? Pode, porque o auxílio acidente ele tem caráter indenizatório. Então, a pessoa pode continuar trabalhando, contribuindo para a Previdência Social e pode receber o auxílio acidente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É devido receber auxílio acidente logo depois de receber auxílio doença? É uma das dúvidas recorrentes das pessoas, né? Sim, é necessário? É isso que você gostaria de saber, né? Isso. Então, não é necessário que a pessoa receba o auxílio doença. É muito comum lá no escritório, as pessoas, isso é mais comum do que a gente pode imaginar, as pessoas não recebem auxílio doença. Esquecem de marcar perícia, normalmente esquece de solicitar e a pessoa fica com sequela. Agora, tem aqueles casos que a pessoa tem direito a receber, em casos que a pessoa não tem direito a receber. Isso tem que ser falado também. O auxílio acidente, por ele ter uma natureza indenizatória, ele é um benefício que, dependendo do momento em que a pessoa vai aposentar por invalidez pós-reforma da Previdência, é melhor, ao invés de ele aposentar por invalidez, se a perda laboral dele for pequena, ele continuar trabalhando, continuar contribuindo para a Previdência Social, receber o auxílio acidente, ao invés de aposentar por invalidez. Agora, esse benefício, ele pode ser acumulado com outros benefícios ou não? Se a pessoa está recebendo o auxílio acidente, ele não pode ser acumulado com nenhum outro benefício. As pessoas perguntam, depois que eu aposentar, vou continuar recebendo? Não. No momento da aposentadoria, vai ser somado todo o período, tudo que você recebeu a título de auxílio acidente, vai participar da conta final, mas foi concedida a aposentadoria, encerra-se o auxílio acidente. Agora, quem está nos acompanhando, você citou alguns exemplos de pessoas que podem receber esse auxílio doença. Você poderia citar outros casos para elucidar para as pessoas que elas têm direito a esse auxílio acidente? Vamos falar sobre questão de trabalho. Por exemplo, como a gente estava conversando antes, um radialista que há anos, não sei até hoje como que funciona, a questão do EPI para radialista. Quantos radialistas têm perda parcial da audição? Justamente pelo exercício da sua atividade. Sim. Então, a gente pode enquadrar como um acidente de trabalho ou uma sequela do trabalho.
Nós temos também situações, por exemplo, eu como advogada, dependendo, tem casos em que o advogado ele tem uma redução na capacidade visual. Nós temos casos de perda de visão, então nesse caso eu tenho uma redução na minha capacidade laboral, mas eu não estou impedida de trabalhar. São alguns dos exemplos. No caso, para comprovar isso, tem que ter um laudo médico, né, de um especialista. Não somente o laudo, mas o mais importante no primeiro momento é documentar o episódio, o quadro clínico e fazer uma perícia na INSS. Aí você me pergunta, doutora, como que é a concessão desse benefício? É muito tranquilo? Não, não é tranquilo. Grande parte desses processos de concessão de auxílio acidente a gente tem que judicializar, mas ganha, graças ao STJ. No caso desse auxílio acidente, há um prazo para conceder? Você disse que demora um pouco, mas há um prazo mensurável para quem está nos acompanhando saber quanto tempo vai demorar para receber um sim ou não da Justiça? No momento, nós estamos com inúmeros imprevistos, até mesmo agências que não estão realizando perícias em função da pandemia. Não existe prazo. O que existe é, se você for para a Justiça, normalmente com 6, 7 meses é marcado a perícia. No administrativo depende, às vezes 2 meses, 3 meses, às vezes até mais. Normalmente no administrativo é muito difícil ser concedido, a não ser que a lesão seja muito grave. Mas quando a gente fala de perda parcial de movimento, ou que vai interferir na capacidade laboral, demanda uma perícia, às vezes a perícia não é boa, a gente tem que recorrer, então demora. Mas é um benefício que se a pessoa tem direito, ela tem que correr atrás para poder receber. Então, se você tem alguma redução na sua capacidade laboral, em algum membro, como a doutora disse aqui no nosso bate-papo, você deve procurar uma advogada previdenciarista para lhe ajudar nesse caso. Isso mesmo. Por isso que eu falo sobre a importância, inclusive eu falei aqui em alguns momentos, sobre a importância de cálculo em outras entrevistas. Às vezes é melhor, ao invés de ele aposentar por invalidez, que possa ser a forma da Previdência, às vezes a Previdência vai preferir manter esse segurado aposentado por invalidez do que ele no mercado de trabalho. Tem que fazer cálculo para ver o que é melhor para o bolso do segurado. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu lhe aguardo daqui 15 dias para a gente falar de mais assuntos de interesse do nosso telespectador. Estarei de volta, Fábio. Muito obrigada por me receber aqui novamente. Eu é que lhe agradeço.